Ele é católico praticante, membro do Reino Cristo, economista, sociólogo e teólogo, professor, marido, pai e avô. Segundo ele mesmo, o mais importante para mim é ser discípulo de Cristo. Então ele é uma pessoa muito bem preparada, né? Conheço ele há como ele diz, desde 1815. Então a gente se conhece muito bem aqui dos movimentos, das palestras, participamos em alguns eventos aqui da Arquidiocese. É uma pessoa assim, bem preparada e vai poder esclarecer nossas dúvidas. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento para ele. O que ele não souber, ele vai pesquisar e na próxima ele esclarece para a gente. Obrigada, Zé. A Cris é uma ótima catequista, eu já conheço há muitos anos. Vamos pedir ao Espírito Santo então para que ilumine o nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podem sentar. Hoje é uma honra muito grande estar aqui, receber esse convite para falarmos um pouco sobre a doutrina social da Igreja. Eu sou especialista em Bíblia, tenho ajudado o Vicariato Centro nos cursos da Escola Permanente. Então nós temos lá a Introdução à Sagrada Escritura, a Leste Divina, mas também eu fiz toda a minha monografia em cima da doutrina social da Igreja, porque eu sou professor de economia da UNB, e eu consigo então fazer uma leitura da economia e da doutrina. E o resumo é de que a economia ela não gera valores, ela gera instrumentos. Os valores têm que ser valores humanos. E se uma vez seguido essa linha, não tem como dar errado. Então, seguindo os valores humanos, e melhor do que a Igreja nos dá é a doutrina social da Igreja, que vai nos mostrar exatamente esse caminho. Nesse momento eu vou falar um pouquinho sobre os princípios, vou discorrer um pouquinho, e eu tenho um outro encontro com vocês em novembro, que aí eu vou entrar num tema que é economia, doutrina social da Igreja e economia. Mas o mais importante é entender um pouquinho essa caminhada da nossa Igreja, essa maravilha, que é a Igreja Católica. E desde os primórdios, vivendo, aí nós temos lá na literatura, na Bíblia, na Sagrada Escritura, que muitas vezes não somos entendidos, porque o importante é a caridade, mas também as obras. Então, São Tiago falava muito nisso, João, Pedro, muitas vezes as pessoas só pensam em caridade, mas não pensam nas obras. Então, é importante também de observar isso, porque na caminhada tem aquela passagem de São Paulo, por exemplo, que ele está lá e as pessoas estão indo rezar, e São Paulo fala assim, mas eles não trabalham? Eu trabalho, eu faço tenda para ganhar. Então isso é importante o trabalho para dar dignidade à pessoa. Então nós temos que ter esse conceito, porque muitas vezes quando falta um trabalho na nossa sociedade, seja qual for o tipo de trabalho, a pessoa acaba perdendo um pouco da sua cidadania, da sua dignidade. Por isso que a gente fica preocupado quando os indicadores nos dão aí que 10 milhões de pessoas estão desempregadas. Então tudo isso a gente acaba vendo os reflexos na nossa sociedade. E a doutrina social vai nos dar um pouco de alento, no sentido da gente trabalhar um pouquinho esse lado, não só material, mas espiritual também, que é muito importante a presença da gente, porque o mundo de hoje precisa dessa presença, a presença do cristão. O judeu, quando chegava na casa das pessoas, a primeira coisa que ele falava era Shalom, a paz esteja conosco. Nós, católicos, aprendemos com o anjo Gabriel
que o mais importante é a alegria, porque ele veio para Maria, alegra-te, né? A partir daí mudou a alegria, da esperança para as pessoas, né? Como bem diz Jesus, né? Estivesse jejuando, lava o rosto, sorria, né? Ninguém precisa saber, mas você está fazendo a caridade, você está ajudando as pessoas. Então a igreja caminhou vários anos ela caminhou, e em 1891 o Papa Leão XIII lança a primeira encíclica que vai dar um norte para a doutrina social da igreja, que é a Rerum Novarum. E num contexto de Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam 18, 17 horas por dia, né? Então a igreja começa a comparecer ali, e a partir de Leão XIII, todos os papas, todos, escreveram algo sobre a doutrina social, que veio então, por volta do ano 2004, 2003, esse livro, que é o compêndio da doutrina social da igreja. Então, esse livro, ele está disponível, né? Seria bom, para se aprofundar um pouquinho no que a gente vai estar falando, ler. E depois, mais tarde, por volta do ano 2016, 2015, surge esse outro livro, que é o Doquete, que é parecido com o Yuquete, do Catecismo, que é a doutrina social da igreja. E de maneira ilustrada, voltada mais para uma linguagem para os jovens, mas para nós também, né? Ou seja, para todos os cristãos. Então, se vocês puderem ter esses livros, depois para se aprofundar no que a gente vai estar comentando aqui, seria bom, né? Porque esse aqui realmente é mais moderno, uma linguagem mais acessível e é muito bom também, é o Doquete, né? Bom, feitas essas questões de colocação literária, nós temos que posicionar um pouquinho a doutrina social da igreja, né? Está ali já, né? Primeiro, é um instrumento de evangelização, né? Então, o mandato de Cristo, ir de batizar e pregar o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos discípulos missionários, né? Nós temos um líder, um mestre, que é Jesus Cristo, e somos missionários porque recebemos uma missão, a missão de batizar e evangelizar em nome da Trindade. Depois também, a centralidade da doutrina social da igreja está na pessoa humana, que vive em sociedade, né? Nós não nascemos para ficar isolados numa caverna. Obviamente podemos, e temos muitos casos, as pessoas entrando na caverna para ficar orando, né? Reclusos, isso é muito bom, oração. Mas Jesus bem nos ensinou: quando você dá de comer, quando você dá de beber, quando você dá de vestir, é a mim que você está dando. Então nós temos que ter essa experiência da caridade para o próximo. Um dia eu estava passando ali no Pátio Brasil, o sinal ficou vermelho, aí veio um rapaz vestido num cobertor desse cinza. Eu falei, ele quer dinheiro. Aí eu peguei, ia dar um dinheiro para ele, mas eu falei, não vou abrir não, porque é perigoso, né? Está de noite. Aí eu falei, não vou abrir. Aí na hora que eu abri, ele virou para mim e falou assim: não, eu não quero dinheiro. Desde 8 horas da manhã eu estou aqui, você foi o primeiro que abriu a janela para mim. Aí eu falei para ele assim: obrigado, Jesus Cristo. Agora vai aqui, come alguma coisa que você está com fome. Então eu dei um dinheiro para ele para comer. Mas é assim, né? Às vezes a gente tem que lutar com a gente mesmo, com os estereótipos, com os preconceitos, né? E vencer esses preconceitos. Porque do outro lado está uma pessoa que Chesterton falava, só o fato dela estar andando em duas pernas já seria o suficiente para a gente ficar alegre, maravilhado, né? Chesterton foi um dos grandes filósofos ingleses que a gente aqui como católico também poderia pegar literatura e ler, que a gente vai gostar muito. Mas ele dizia isso aí para dizer o seguinte: não é presunto, isso aqui é um ser humano, vamos respeitar a dignidade. Cada ser humano, não existe dois iguais. Os seres humanos são diferentes, e aí está a beleza da criação de Deus, porque somos diferentes. E se faltar um ser humano, não vai ser a mesma coisa, porque Deus nos amou antes. Quando Cristo fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, significa que Ele amou antes. Antes que eu pensasse em ser amado, Ele já me amou.
E por isso que eu consigo amar as pessoas, porque fui amado. Então vamos ter bem dentro de nós essa perspectiva aqui da doutrina social da igreja. É a pessoa, é o amor que vai mover as nossas ações, e sempre a luz do Evangelho que ilumina. É outra questão. Às vezes a gente vai comprar um carro, né? A gente quer ver o manual. Vai comprar uma máquina, eu quero ver o manual. Agora, o manual do ser humano a gente não quer ler, que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Ali está toda a verdade com relação à nossa salvação. E a salvação é eterna. O que me faz trocar uma fagulha disso aqui? E a misericórdia de Deus é até a última hora. Não importa. Então você tem aquela situação do rapaz que chega para lá e Cristo vai receber ele no céu e fala: o que você fez na terra, meu filho? Ah, rezei o terço uma vez por mês. O terço da mamãe é meio ponto. Que é isso, Cristo? Para entrar aqui tem que ter 20 pontos. Você não lembra mais nada, não? Ah, eu frequentava os terços dos homens, mais 1000 pontos. Eu fui no Corpus Christi, mais 1000 pontos. E foi somando e chegou a 8 pontos. E Cristo torcendo para ele falar, ele não conseguia: Senhor, eu não consigo mais, tenha misericórdia de mim. Pode entrar. Pronto. Ou seja, nós temos que fazer só 0,1. Cristo faz 99,9. Mas de 0,1 porque a misericórdia de Deus é infinita e não cabe a gente julgar ninguém. Esse é o ponto. Não foi dado esse mandato a nós julgar. A gente faz a nossa parte, a gente cuida da nossa salvação. E somos sal da terra e luz do mundo. Por isso é que o Evangelho vai iluminar a nossa vida. E nós vamos conseguir levar essa palavra para quem precisa. A esperança não é só bem material, é o carinho, é o amor, né? E aí você tem os princípios, né, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Depois tem a valorização na fé da igreja, né? Nós pertencemos a uma entidade que vem 2000 anos. Aí eu costumo perguntar: onde está o Império Romano? Quem viu aí? Acabou. Cadê o Império Persa? Acabou. E a igreja está aí, 2000 anos. Aí, ó, passando o que passa, porque a gente fala assim: nossa senhora, não vai conseguir. Está aí, está caminhando. E caminhando porque ela é santa. A igreja é santa porque ela é fundada por Jesus Cristo. E ela vai caminhar. E ela é pautada na tradição, no magistério e nas Sagradas Escrituras, né? Então, por isso que ela está aqui nessa questão. Depois, nós somos transcendentes. Muitas vezes, nós temos um corpo, né, que nos apresenta aqui na frente, e a gente vai no supermercado, compra uma comidinha, o corpo vai engordando, mas a gente esquece da alma. Esquece do alimento da alma, que é a oração, a presença do Espírito Santo. E muitas vezes a gente não lembra disso, a gente acha que é só o corpo. Nós somos corpo, alma. O dia que deixa de ter alma, não tem mais, ali é inerte. Então vamos pensar exatamente nisso, na transcendência do ser humano. E aí a doutrina social também vai trabalhar um pouquinho nisso, né? E tudo isso com base na lei natural. Então tudo que for lei natural conta com a igreja. Não é lei natural, não conta com a igreja. Então, a igreja se pauta na lei natural. Portanto, a doutrina social da igreja foi escrita desde o zero até o ano 1891, começou com Leão XIII e até hoje. O Papa Francisco já publicou várias encíclicas que têm muito a ver com a doutrina social da igreja, né? Então, isso vai se atualizando também. E isso é importante para nós. Porque é o somatório disso tudo, de uma experiência de 2000 anos, que nós estamos aqui dizendo uma coisa: dignidade, subsidiariedade, bem comum, né? Porque são esses os princípios que surgiram dessa experiência da nossa igreja, né? E isso vai envolver tanto os aspectos sociais, como os políticos e econômicos, né?
Então, essa parte econômica nós vamos tratar mais com profundidade em novembro. Mas a gente vai agora entrar um pouquinho na questão da doutrina. E aí, tem aquele pessoal tão bonitinho ali, né? A família, né? Jesus, Deus, escolheu vir ao mundo através de uma família. Ele podia vir de outra forma. Mas se ele veio através de uma família, vamos lá, né? Galho, árvore, alguma coisa tem uma lógica. A família é a base da sociedade. Uma família sadia, sociedade sadia. Uma família doente, sociedade doente. Então nós temos que fortalecer a família. E a doutrina social da igreja coloca exatamente algumas questões importantes na questão da família, né? Primeiro, fundada no matrimônio entre um homem e mulher. Então, lá na Bíblia está, Deus fez homem e mulher. Então, é assim, é natural. Depois, é a célula vital da sociedade, né? É o que geralmente está colocado aqui. E a família, ela acaba sendo um reflexo dessa sociedade fundada no amor, né? Onde você tem a complementariedade dos dois seres, mais os filhos, né? E aí você vai irradiando isso para a sociedade, né? Então, colocando Deus em primeiro lugar, família em segundo, né? E nós vamos conseguindo levar a nossa vida, porque a família acaba sendo aquele local onde a gente vai buscar energia para poder agir na sociedade, onde a gente vai buscar equilíbrio para poder agir na sociedade. E aí vem a doutrina social com, primeiro, os valores morais, né? Valores morais fundamentados na lei natural. Então já coloquei aqui que é inscrita na consciência de todo ser humano. Nós, como viemos de Deus, em nossa característica, nós temos o mundo de Deus também. Então, somos bons, belos, né? Verdadeiros. E o bem está dentro de nós. Além disso, quando a gente recebe o batismo, nós somos inseridos na árvore mística de Cristo. Nós formamos o corpo místico de Cristo. E por isso, nós sabemos identificar o bem e o mal. Só que temos o livre-arbítrio. Cada um vai escolher o caminho. Deus deu esse livre-arbítrio. Mas nós temos a tendência ao bem e não ao mal. Porque viemos de Deus. Então, muitas vezes, não. Uma certa ocasião, até muitos anos atrás, eu fazendo uma reunião de catequista, e eu falei assim, às vezes a gente tem que ser mau. Eu quis dizer duro. Aí o Dom João levantou assim, então não serve para ser meu catequista. Eu nunca mais falo isso, né? Eu aprendi que a gente não deve ser mau nunca, tá certo? Mal nunca, nem brincar, porque o mal existe, é dogma de fé. Então não brinca não, porque Jesus mesmo disse, tem uns que só com muita oração você tira, né? Então deixa o bicho lá, né? Então vamos aqui viver os valores morais, né? E com pauta na justiça, né? E depois preocupação com a ecologia, né? Então ultimamente a gente está vendo muitas questões sobre ecologia, né? E com uma correta gestão dos negócios públicos também. Então nós temos visto essa discussão, esse debate. Então o cristão, ele não pactua com corrupção. O cristão não pactua com destruição da natureza. Então tudo isso que vem a ser, isso vai provocar o mal. E é o mal que não tem como a gente voltar. Ele vai, é o pecado, né? O pecado social, por exemplo, né? Então ele não volta, ele cria o mal dele. O pecador é perdoado, mas o pecado é detestado. Isso a gente sabe disso. Depois também a denunciar os desequilíbrios sociais e a exploração na esfera do mundo do trabalho. Então, é uma das questões muito importantes que a doutrina social cuida, de denunciar, né?
trabalho escravo, né? Hoje em dia até a sociedade também, ela trabalha um pouco de evitar comprar produtos de indústrias que têm o trabalho escravo identificado, né? Mas não é só isso, né? Tem outras questões, a exploração do trabalho também, né? Então tudo isso aí é uma causa de injustiça e cria um desequilíbrio também. Essa pessoa que é objeto desse desequilíbrio, ela não vai ter condições até de cuidar de uma família. Ela não tem condições, né? Além dos males outros, de doenças que as pessoas são afetadas. Então tudo isso acaba criando um mal que deve ser evitado. Você trabalhando bem desde pequeno, as crianças, né? Você vai ter um bem permanente. E também a questão de ajudar os leigos na missão cotidiana. Então, uma vez eu conversando com um sacerdote, né, ele falou a importância do sacerdote. É importante sim, mas o Concílio Vaticano II, ele não vai acontecer. Ele aconteceu. E o leigo é fundamental para a igreja hoje. São poucos os operários e a messe é grande. Então o leigo tem que assumir as suas responsabilidades com obediência. Com obediência. Não adianta nada assumir a responsabilidade e querer ser maior que o rei, né? Então, humildade é seguir o princípio evangélico. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. E aí não tem erro, né? Então, ajudar o leigo também nessas atividades é importante, na formação, né? Na prática da caridade. Uma vez eu lembro quando eu estava dando catequese para o rapaz, ele não tinha nem batismo, não tinha primeira comunhão, não tinha nada. E o padre falou assim: você vai ser o catequista dele. Eu falei: mas eu não tenho tempo, padre. Ele falou: o que você faz sábado? Eu falei: sábado eu fico com a minha família. Eu falei: ele é a tua família. Então lá fui eu dar catequese para ele. Então no primeiro sábado fiz catequese. No outro sábado eu encontrei com ele. Ele falou assim: depois que eu vi você falar, eu fui para a rodoviária e distribuí sopa para os pobres, 3 horas da manhã. Eu falei: pô, eu nunca fiz isso. Ele está querendo catequizar eu com ele, né? Eu comecei a conversar com ele lá em cima, né? É comigo aqui, né? Porque as coisas vão acontecendo assim. Quando você faz catequese, não é mestre, não é professor, você é igual a eles. E você aprende muito mais do que você dá, né? Então ele me ensinou muito, esse rapaz. Aí ele foi num crescente, até a conversão da família toda que era evangélica, ele conseguiu. Eu falei: para, eu não consigo isso, né? E ele foi, fizemos o batismo dele, foi até na Vigília Pascal, fizemos o crisma, a primeira comunhão, e ele falou que ia ficar casto até novembro, quando ele iria casar com a esposinha dele, né, com a noiva dele. E ele morreu em julho, num acidente de... Aí eu falo assim: gente, eu tenho certeza que ele está lá intercedendo por mim, que é São Léo, né? Mas eu estou dizendo assim: ai de mim se eu não tivesse evangelizado, né? Como é que ficaria a minha cabeça? Está entendendo? É essa a questão. As oportunidades passam, a graça passa, eu tenho que aproveitar. É Deus me dando a oportunidade de me salvar. E isso através de uma caridade, doando um pouco, porque esmola é dar o que sobra, caridade é dividir o que tem. Eu dividi o tempo da minha família com esse rapaz, né? Então isso tudo tem um valor simbólico dentro da doutrina social também, dessa doação, dessa entrega, desse amor que a gente dá para as pessoas, né? E tudo começa com essa passagem aí que está ali. Pode passar o slide. Aí. Ela está na segunda carta a Timóteo, né? Fala assim: prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a vã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e orientar-se-ão para as fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos,
cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Esse é o resumo, né? Porque é o que a gente vive hoje na sociedade, né? As cosquinhas no ouvido, chamando, o mundo chamando, vem, vem, né? E às vezes a gente não tem aquela solidez da fé. E muitas vezes nos entregamos a esses efêmeros acontecimentos que não nos levarão à salvação. É por isso que é importante, porque ninguém sabe a hora, o momento. Eu estou aqui fazendo essa palestra, mas posso sair dali e amanhã eu posso não estar aqui. Então eu tenho que dar em dia com as minhas orações, com a minha consciência, porque essa é a verdade que acontece no nosso mundo. E olha, gente, isso há 2000 anos atrás foi escrito isso. Foi escrito ontem, não? Parece até uma coluna do Correio Brasiliense, não é não? Mas isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então não existe também essa historinha de dizer que ontem que era bom, antigamente que era legal. Não, sempre foi isso aí, ó. É nós que temos que fazer no nosso tempo ficar bom. É a nossa história da salvação aqui, agora, como diz São Lucas. É aqui, agora, não é para amanhã não, é hoje. E para de olhar para o retrovisor. Você gosta de ficar olhando para o retrovisor? Deus não quer não, olha para frente. Se eu errei a vida toda, se eu me arrepender agora, eu sou um homem novo. É isso que está dizendo aqui. Esquece o seu passado. Isso está te torturando, isso está te levando à perdição. Esquece que nada deve nos afastar do amor de Deus, tá bom, gente? Essa é a questão, nada. E Deus é misericordioso, até o último momento Ele vai esperar por você. Lembra do filho pródigo, ele olhando lá atrás, Ele vai te dar um anel, uma sandália, vai te cobrir de beijos, porque é isso que Deus quer. Ele quer você perto dele. Agora, tragam muitas pessoas. Uma das razões que eu amo o Reino Cristo é por causa das almas que a gente tem que salvar para Deus. Então é a nossa missão, salvar almas. E nós vamos levar até o fim. E entramos também na fé, esperança e caridade, né? A fé pressupõe a salvação integral. Se eu tenho a fé do tamanho de um dedal, e o pessoal da minha idade vai saber o que é dedal, tem gente mais nova que não sabe, né? Dedalzinho, né? Ou um barril, mas o importante é que esteja plena, que não tenha espaço para outras coisas. Não importa o tamanho da fé, importa você preencher tudo. E toda vez que você estiver diante do sacrário, Senhor, eu acredito, mas aumentai a minha fé. É assim que é o nosso caminho. Não se preocupe pelo tamanho, mas a plenitude. Não deixe espaço para outras coisas. Seja pleno na fé. E na esperança é a nossa alegria para levar para as pessoas, né? O mundo sem esperança é triste. E não é que a tristeza não cabe ao cristão. Nós temos que buscar a justiça plena. E quando estivermos chegado ao fim, e todo mundo já fez o encefalograma aí, o eletrocardiograma, não já? Então é assim, não é? Quando estiver reto, o que é que acontece? Morreu, não tem mais. Então é indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, né? E quando chegar o dia que estiver reto, eu vou estar diante de Deus. E aí só vai restar a caridade. Então é importante que eu faça caridade aqui para saber o que é. Então aqui é um grande treinamento que nós estamos tendo. Tem pessoas que treinam só 2 horas. Tem pessoas que não chegam nem a nascer porque são abortadas, tristemente abortadas. Tem pessoas que vivem 90, 100, 120 anos e vão aprender lá no final. Mas não importa, gente, tudo é alma. Tudo é jovem perante a Deus. E a alegria vai ser plena no céu, né? Quantos santos que a gente lê a história deles? Um que eu mais gosto é o Tomás de Aquino. Ele entrou em êxtase, né? E quis destruir a Suma Teológica. Graças a Deus não deixaram, né? O Santo Reginaldo, você não vai fazer isso não, porque senão a gente não ia ter como estudar. Então ele viu o céu e disse: ó, tudo que eu escrevi não é nada perto do que eu vi lá. Coisa linda, né? E quem disse isso aí? Foi ele? São Paulo também disse: olhos nenhum, ouvidos nenhum escutaram e viram o que está guardado para nós no céu. Não é assim?
Olha, gente, isso seria motivo já de uma alegria que não caberia aqui nessa terra, né? Por isso que a caridade é importante, porque eu vou precisar dela e aprender a fazer caridade para que eu possa ir para o céu. Ela é o nosso motor. Depois também, pode passar, né? Nós temos de um lado a paz e do outro lado a justiça. Construir e cultivar relações fraternas, né? Às vezes a gente tem alguns problemas de relacionamento, mas Jesus fala: amai os vossos inimigos. Mas é difícil. Mas Jesus não pede para você ser amigo de todo mundo. Ele pede para você amar o inimigo. Ele não quer que você seja amigo do inimigo. Às vezes amigo é pouco, mas eu vou amar todo mundo, né? Lembra aquela passagem dele, né, para Pedro: você me ama, Pedro? Aí o Pedro fala que ama, mas só que ele fala em outro nível de amor. E Jesus está falando em ágape. Depois ele fala de novo: ágape, Pedro. E Pedro filia. Aí Jesus baixou o nível, só filia, Pedro, filia, tchau. Depois ele te ensina, né? Ou seja, é ágape. É muito mais do que isso, esse amor aqui que nós temos que buscar. É um amor que a gente vai estar experimentando o céu aqui na terra, né? E pode passar. Esse santo aí, São João Paulo II, né? Ele coloca em várias situações um ensinamento importante para a nossa vida. Como é possível que ainda haja no nosso tempo quem morra de fome, quem esteja condenado ao analfabetismo, quem viva privado dos cuidados médicos mais elementares, que não tenha casa onde se abrigar, né? E João Paulo colocou isso, mas hoje nós temos 33 milhões de pessoas aqui no Brasil que passam fome. Passam fome, não é assim necessitado, fome. E nós somos o maior produtor de proteína animal do planeta. E somos o maior produtor de grãos do planeta. Que país é esse? Entendeu? De ter 33 milhões. E olha que o João Paulo faz esse alerta, né? Como que pode hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, em que você encontra as pessoas passando fome? Então é necessário que a doutrina social da igreja chame atenção para esse particular, sem querer tomar partido, mas é importante porque ela está na defesa da pessoa. Então a doutrina, pode passar, né? Ela vai tratar a comum assunção de responsabilidades entre nós, o humanismo integral e solidário e a consciência moral orientada para o bem comum. Então, é essa a construção que foi feita para a gente poder ir chegando nos princípios, né? E qual o significado do documento? Primeiro, a DSI, ela busca princípios de reflexão, levar à reflexão, critérios de julgamento, então nos dá isso também para a gente poder, de alguma forma, trabalhar os nossos preconceitos, as nossas vontades e dar diretrizes e ação, né? E busca o humanismo integral e solidário. João Paulo II diz: o ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da igreja. Foi o que eu falei no início aqui, né? Então a doutrina social está intimamente ligada. Fala aos homens como a amigos. Então ela vê exatamente essa posição de fraternidade. Quando Deus criou o mundo, Ele criou para que a gente fosse filho, irmãos e cuidar da natureza. Mas o homem quis ser igual a Deus, o homem quis escravizar o irmão e o homem quis destruir a natureza. Então o papel da igreja é trazer esse homem para a harmonia, porque ele vai viver em desarmonia, não tem como. Então o objetivo é buscar esse homem através da igreja. E aí precisamos falar que em 1545, no
no Concílio de Trento saiu o dogma de que fora da Igreja Católica não tem salvação. E esse dogma ainda persiste, mas só que o Concílio Vaticano II iluminou e disse que a semente do verbo tem fora da Igreja. Então é por isso que os outros vão ser salvos também, não cabe a gente julgar. Esse é o detalhe. Mas a Igreja, ela acaba sendo uma forma de você garantir a sua salvação através dos ensinamentos que ela coloca. E a doutrina social faz parte desses ensinamentos, como bem disse o Papa aqui, né? É importante a gente ter em mente isso, né? O documento oferece um quadro abrangente das linhas fundamentais do corpus doutrinal do ensinamento social católico, fruto da revelação do amor que Deus tem para a pessoa humana. Então, toda a doutrina social está calcada nas Sagradas Escrituras também. Motivo de diálogo com todos aqueles que desejam sinceramente o bem do homem. Então, o diálogo e ato de serviço da Igreja às mulheres e aos homens do nosso tempo também. Então, somando tudo isso, você tem exatamente o trabalho pastoral da Igreja, né? O trabalho dos movimentos da Igreja, os investimentos da Igreja na educação. Então, tudo isso aí vai somando e faz parte desse grande arcabouço da doutrina social. E a plena verdade sobre o homem considerado em sua unidade e totalidade, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade. Nenhuma ambição terrestre move a Igreja. Então, outro aspecto também, a Igreja não está aqui para ganhar louvores de reconhecimento terrestre. Ela está preocupada com o ser humano. Ela está preocupada com aquilo que Cristo ensinou, né? Com efeito, guiada pelo Espírito Santo, ela pretende somente uma coisa: continuar a obra do próprio Cristo, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não condenar, para servir e não para ser servido. Bom, aqui ela acaba dizendo o que eu já disse aqui em outras palavras, né? Mas a Gaudium et Spes tem lá no capítulo 3 tudo isso aí colocado dessa forma lá. Então, os princípios e valores da nossa doutrina social da Igreja. Primeiro, dignidade da pessoa humana, né? Então, ela está intimamente ligada ao mandamento do amor. Depois também ao bem comum. Deus fez o mundo para todos, não fez para alguns. Então, todos têm um direito a usar todos os bens da terra. E como usar o bem da terra, cabe aos próprios homens, porque foi isso que Deus disse na Bíblia, que foi dado ao homem cuidar da natureza, né? E não destruir a natureza. É bem claro que ela trata da destinação universal dos bens. Depois também a subsidiariedade. Como o próprio Deus deu a nós o livre-arbítrio, quem somos nós para tirar a liberdade do homem? Então ele tem direito de fazer as suas escolhas, né? Então ele tem que participar também dessa grande aldeia humana, né? E por último a solidariedade, né? Que é o empenho, né? Quem tem sobrando dá, quem está precisando tira. E quantos movimentos, quantas ações do ser humano se pautam nessa solidariedade de ajuda, né? Lógico que hoje a gente poderia aqui estender um pouquinho, comentar alguns fatos que estão acontecendo aqui, mas vocês estão mais que conhecendo tudo que está acontecendo, e obviamente o que mais nos dói são as guerras. Não só a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas as outras guerras todas. Uma coisa assim totalmente insana, né? Inexplicável. E aí a gente tem que entrar com a solidariedade, né? Talvez tendo como exemplo a Madre Teresa de Calcutá, que é um grande exemplo. Ela viveu isso aí, né? E conseguiu levar Cristo para as pessoas, que é o mais importante, é o que nós devemos fazer sem medo, né? Bom, os valores: o amor, a verdade, a liberdade e a justiça. Esses são os verdadeiros valores da doutrina social da Igreja,
e é assim que ela é pautada em todas as suas ações. A caridade pressupõe e transcende a justiça, né? Muitas vezes, né, pelas leis dos homens, né, que a gente conhece como justiça, não é plenamente justa muitas vezes. Então, quando existe uma necessidade maior, né, e aqui eu vou lembrar a própria Madre Teresa, né, uma certa ocasião foi levar uma comida para uma família hindu, né? Aí chegando lá, a família muito necessitada, muitos dias sem comer, ela levou um pouquinho de arroz, a mãe dessa família pegou, atravessou a rua e entregou para uma família muçulmana. Aí você vai falar, mas não pode, a lei diz que não dá, não pode, não vai. Mas aí foi perguntado para a mãe hindu, por que ela fez aquilo? Ela falou, eles precisavam mais do que eu. Então assim, é essa caridade que transcende a justiça muitas vezes, é que nós temos que viver. O que prioriza é a vida humana. Se a vida humana está correndo risco, temos que salvar essa pessoa. Então o migrante que vem para a nossa terra aqui, de outros países, né? A gente cuida dele, depois vê negócio de documento, de não sei o quê, mas tem que dar alimento, acolhimento a essas pessoas. Isso no mundo inteiro. Estou falando aqui um exemplo, né? Para entender um pouco o que a doutrina coloca, né? A caridade pressupõe então e transcende a justiça. E também hoje, no mundo de hoje, muitas vezes existe um desvio de foco, né? Então, tem o mundo interior, que é espiritual, e o mundo exterior, que vive das aparências. É o famoso ter e ser, né? Hoje em dia vale mais na sociedade você ter do que ser. Então, esse confronto diário, cotidiano, dessas duas forças dentro de nós mesmos, não é as entidades, associações, comunidade, não, é nós mesmos. Muitas vezes a gente vive essa dualidade entre espírito e aparência, a vivência espiritual, né? E entramos no que a gente chama de paradoxo humano, onde os pecados capitais acabam virando virtude, né? E aí desvirtua toda a ação, né? A própria igreja coloca quais são os pecados capitais, estão aí, né? Eles aí, né? Então, na nossa sociedade, o cara que é muito dado, é bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, que esses herdarão a terra. Mas os mansos, muitas vezes, é mal visto na sociedade. Aquele cara quietinho ali, não, é bobinho, né? Mas existe aquela força interna aqui, de quais são os valores, né, que a gente tem que estar buscando, né? Então, hoje é cobiça, né? A gente fala assim, quem não tem ambição, esse jovem não tem ambição, né? Então, é defeito, né? Aí, agora só que aí, se o cara não tem ambição, ele tem que ter ambição, aí é elogio, né? Ele tem ambição, né? E aí vai os outros comportamentos também, né? Então, a visão acerca das instituições humanas também, embora benignas e positivas, agora isso que eu queria chamar a atenção para vocês. As entidades não são ruins, agora elas podem ter um fim ruim, né? Inicialmente, quantas ONGs, né, foram criadas com objetivo, depois a gente viu alguns problemas, né? Por mais brilhantes que sejam também. Às vezes a gente costuma dizer que determinada pessoa é boa, determinada entidade é boa, até que a mosca azul pique a mosca azul pega, acabou. Aí muda para o outro lado. Isso pode? Não pode, né? Tem que ter autenticidade, testemunho, né? Ao negar a ação de Deus em cada uma dessas realizações também. Então, aqui eu me lembro uma passagem no Antigo Testamento de Moisés, né? Então ele estava lá no deserto e as pessoas falaram, esse Deus seu nos tirou do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Aí Moisés foi lá, né? Aí Deus, está dando problema, eu estou aqui na turma e eles estão achando que eu trouxe para morrer. Meu filho, pega o cajado, bate na árvore, na rocha aí, que vai sair água. Aí Merigo, aí foi, pá, água. Só que ele não falou que foi Deus, né? Está aqui, ó. Ficou quietinho. E o que aconteceu?
40 anos de deserto para essa turma. 40 anos, ou seja, ele não entrou na terra prometida por causa desse episódio. Deus até deixou ele ver a terra prometida. Mas quem entra na terra prometida? Josué, que é Jesus. É um prenúncio, Josué, que é uma variação do nome de Jesus, né? Ou seja, quem não acredita depois disso tudo? Ou seja, isso aí foi escrito 450 anos antes de Cristo, gente. Já falava em Jesus lá, que entrou na terra prometida. Então tudo isso é para que a gente possa ter realmente a fé de que estamos fazendo a coisa correta, que Deus manda é o certo. Meu irmão e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. É isso. É isso que nós temos que ter em mente, fazendo a vontade do Pai, né? E o Papa Bento XVI, ele chama a atenção para essa questão do progresso tecnológico, né? Ele diz: se ao progresso técnico não corresponde um progresso na formação ética do homem, no crescimento do homem interior, então aquele não é um progresso, mas uma ameaça para o homem e para o mundo. Nós estamos vendo aí, né, teste nuclear, qualquer hora dessa alguém erra o botão aí e a humanidade vai toda para o espaço. Agora, em poucos dias fizeram a vacina para a Covid, né? Então o homem, ele realmente tem capacidade que Deus nos deu, a inteligência para usar para o bem, mas o que o Papa alerta aqui é exatamente isso. Caso não seja um progresso ético do homem, pode ser uma arma contra nós também, e não tenha dúvida, né? E aí o Francisco também, né, que a gente tem que lembrar o Francisco, ele diz: sem igualdades de oportunidade, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil. É o próprio Papa também que fala isso numa época mais próxima, né? Ele falou isso lá no Evangelho Gaudium, né, 59. E assim vai, né? Estou trazendo alguns pontozinhos, né, pontuando aqui, mas se vocês forem Caritas e Veritas, né, do Bento XVI, centésimos anos do João Paulo II, você vai ter muito material e 0800, porque é só entrar na internet, baixar, porque está tudo grátis lá, em português inclusive. Então não é desculpa de não ler, né? Mas assim, um dia, né, um domingo à tarde, está tudo tranquilo, vai lá, pega e lê, e anota também. E se quiser conversar, liga para mim, vamos bater papo, porque eu gosto. Se para falar de igreja, vocês vão encontrar alguém aqui que, vamos lá, eu amo essa tal de igreja, né? Mas é um desafio, né? É um grande desafio para nós. Obviamente, isso tudo que eu estou falando aqui, né, nós temos que trabalhar, temos que internalizar, né? E nós humanos que desenvolvemos uma consumada capacidade científica que nos permite fazer praticamente tudo o que imaginamos, conseguiremos agora desenvolver uma habilidade equivalente para escolher que coisas devem ser feitas? Então, se a gente for pensar o seguinte, gente, nós estamos em 2022. O que estávamos em 1922, apenas 100 anos atrás? O que era o mundo há 100 anos atrás? Né? Mal tinha inventado o avião, né? A medicina ainda faltava muito avanço, a biotecnologia, né? A nanotecnologia. Olha quanta coisa aconteceu em apenas 100 anos. Olha o salto, né? E será que nós tivemos esse salto na fé também? Tivemos esse salto em direção a Deus? É esse questionamento que faz a doutrina, né? Tal escolha poderá ser exercida sem violar características fundamentais da dignidade do ser humano e de sua liberdade de agir, né? E de escolher e de agir também, né? Qual a diferença que existe entre as circunstâncias materiais que sustentam a vida e aquelas que restringem, né? Então, esse sentimento crítico, essa análise crítica, nós temos que ter, porque muitas coisas são colocadas no dia a dia, apenas engolidas, a gente não deglude. O homem não contempla mais.
temos que contemplar, né? Pegou a Bíblia, vamos ler, meditar, orar e contemplar. A contemplação é algo que tem que fazer parte da nossa vida para a gente deglutir esses ensinamentos. Não é simplesmente ler, mas temos que meditar, temos que pensar, aplicação prática no dia a dia, né? Eu falo lá nas minhas aulas que eu sou defensor do FASAP, fazendo e aprendendo. Porque se eu falar só teoria, as pessoas ficam boiando. Eu tenho que mostrar a prática. E assim é a caridade. É o evangelho na prática, o exercício. Senão a gente não aprende. É importante. Há tempo e necessidade para a mudança. Tem a questão da diversidade, né? Mas eu já comentei aqui. Há tempo e necessidade para a mudança. Vivência e experiência cristã de séculos de atuação voltada para a essência e dignidade do ser humano. Imagine uma entidade como a igreja, surgida lá no ano zero, né? Depois caminhando vários anos, passando por várias dificuldades, até chegar ao Edito de Milão lá, com 300 anos, onde a igreja passa a ser a religião oficial do Estado, e aí vem alguns problemas. Depois vem a Idade Média, vem a Reforma Protestante, e nada da igreja falar em doutrina social da igreja. Mas essa experiência, vocês já imaginaram o quanto que um sacerdote tem de experiência só de escutar as confissões? Já imaginaram? O quanto que a igreja absorve esse conhecimento todo e traz para a gente aqui agora? E como tem gente que não acredita nisso? Você vê que a coisa de Deus é a coisa perfeita, né? Porque o sacerdote ele não pode falar a confissão. A gente sabe que é excomunhão, mas ele tem dentro dele um conhecimento. Você imagina um bispo que quantas confissões que não ouviu? E ele traz isso para nós de uma maneira didática. É isso que nós temos que pensar. Isso aqui está mastigadinho. Ele está dizendo quais são os problemas. E nós temos que dar a solução também. O nosso sim. Como Maria fez, né? Dá o sim, né? Intensa atividade educativa e um correspondente empenho de todos para que a investigação da verdade seja promovida em todos os âmbitos e prevaleça sobre toda tentativa de relativização. As fake news, né? A famosa fake news aí que o pessoal fala, ou a religião do supermercado, né? Então eu só quero isso aqui, não quero isso aqui não me convém, né? A gente vai relativizando e depois vai reclamar de quê? É triste, porque quem pega no arado olha para trás, né? E o que Jesus faz com o gordo também? Então não dá, né, gente? É pegar mesmo e implantar o reino de Deus aqui, porque é aqui e agora, não é para amanhã não, é para hoje, é hoje. A doutrina social nos chama para isso: solidariedade, subsidiariedade, bem comum, dignidade do ser humano. São esses os princípios, né? O homem todo e todos os homens. As muitas formas de violência estrutural estão diretamente relacionadas com a organização da vida econômica. Nós vamos ter um tempo depois aqui em novembro que eu vou aprofundar um pouquinho sobre esses problemas. Mas a vida econômica, de fato, nos traz alguns problemas. Teve uma vez que eu sou do Conselho de Economia, né? Então a gente faz uma vez por ano o que a gente chama de tendas econômicas para atender a população. Aí eu fui, participei de uma dessas lá em Taguatinga. Aí sentou uma senhora na minha frente e ficou falando: porque eu tenho um consórcio, eu e o meu ex-marido, eu estou endividado, eu tenho isso aqui, eu estou endividado porque eu e o meu ex-marido. Eu parei e falei: minha senhora, a senhora já pensou em perdoar o seu ex-marido? Eu não sei o que ele fez, mas perdoe e volta para ele, que o seu problema financeiro vai estar resolvido, e talvez outros também. Aí ele falou para mim assim: você é economista ou é padre? Eu falei: não, faça isso, né? Faça isso. Aí eu falei, passado 2 meses ela me liga, tinha voltado para o marido, tá uma felicidade danada, me convidou para almoçar na casa dela. Aí é isso que eu digo assim, gente, é isso que nós temos que fazer, né? Juntar o momento de um trabalho profissional, tentar
evangelizar a pessoa. Eu aproveitei esse momento de endividamento dela, que é uma necessidade, para jogar um pouco de Jesus Cristo na vida dela, né? E foi bom. E hoje é ministra da Eucaristia, viu? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: isso não é nada diante da grandeza da salvação, o que essa pessoa conseguiu, né? E nós, que seja um que a gente consiga fazer isso. Não precisa ser também, mas se conseguir fazer nós já fez um trabalho esplendoroso, né? A doutrina social da igreja faz críticas persistentes e denuncia as situações que violentam as pessoas em virtude de sua desigualdade entre. Aí você vai entender por que o pessoal gosta, né? Aí vai aquele querido Cheaton lá, que foi cardeal de Nova York, e fala: eu conheço centenas de pessoas que não gostam da igreja católica, mas eu conheço milhares de pessoas que não gostam daquilo que elas pensam que é a igreja católica. Então muitas pessoas pensam que é a igreja católica, sem conhecer. E aqui, por isso que ela é atacada. Mais uma historinha. Uma certa ocasião eu estava em Montreal, visitando uma filha minha, né? E meu genro falou assim: vai ter um protesto contra o aborto, vamos lá? Eu falei: eu não vou não, eu vou me meter em... não posso, né? Está escrito lá que eu assinei um documento dizendo que se eu entrar em Arruaça, eles vão me extraditar, né? Então é um documento que a gente assina no avião até quando a gente chegar. Eu não vou não. Aí, isso é bom, pai, vamos lá, né? E aí, tudo organizadinho, tinha inglês, francês, você podia escolher, né? Escolhi. Eu nunca fui tão xingado na minha vida. Eu lá protestando contra o aborto, passava os caras nos carros me xingando. Eu entendi inglês, francês, entendia todo o xingamento. Mas eu falei assim: vamos rezar um rosário aqui, gente. Aí demos as mãos, começamos a rezar um rosário. Aí começou a chegar pessoas perto da gente. Tinha um canadense que chegou para mim e falou assim, começou a cantar até uma música em português, que é: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Eu falei: minha mãe cantava isso e eu não sei a letra. E o canadense sabia mais do que eu. E no dia seguinte eu virei capa de jornal, sabia? Então só queria fazer uma denúncia. Nós saímos no diário lá de Montreal, lá, eu e a Márcia, de fotografia contra o aborto, né? Então olha a evangelização que eu fiz sem pensar, né? O testemunho que nós demos, né? Então isso que é bacana, porque a gente está sempre com Cristo, apesar de acontecer aquele negócio com a gente. Muita gente tem uma vontade, né? Vem fazer esse trabalho, não quero não. Mas quando a gente sai muito mais feliz, gente. Isso que é bacana, que Cristo age em nós. Cheguei aqui, muitos de vocês eu não conheço, mas já estou amando todo mundo. Engraçado, né? Como é que isso é bom? Esse amor que espalha dentro de nós, só pode ser Jesus Cristo mesmo que nos une, não é outra explicação, né? O homem todo e todos os homens. A igreja quer que todos sejam dadas oportunidades de exercer livremente sua dignidade. Aí vem essa sinceridade que eu comentei. Deleitando-se uns com os outros, fazendo das condições dos outros a nossa própria condição, alegrando-nos juntos, lamentando-nos juntos, trabalhando e sofrendo juntos, tendo sempre em vista o bem comum. Eu sou responsável pela pastoral de batismo lá da minha paróquia. E sexta-feira teve um encontro de batismo. E eu, falando aí, uma que estava fazendo o curso, levantou e falei: eu queria contar um testemunho meu. Ela contou que ela mora num lugar, no Paranoá, Itapuã. E uma pessoa toda maltrajada, suja, começou a gritar na frente da casa dela, uma senhora. Eles pegaram, colocaram ela para dentro, deram comida para ela, deram um banho nela, ela tomou um banho, alimentaram, deram dinheiro para ela se alimentar. E quando ela saiu, ela falou assim: Deus vai dar uma coisa para vocês que vocês estão precisando. 2 dias saiu a casa própria deles. Então, ela deu esse testemunho, né? Aí eu estou até arrepiado aqui. E quando essas coisas de Deus arrepia a gente, engraçado. E eu falei assim: nossa, vamos acabar o encontro agora, que você já falou tudo. Esse é o resumo. Ela não pensou em ganhar nada. E é assim que nós agimos. Eu não quero nada em troca, eu vou fazer por amor a Cristo. E ela fez por amor a Cristo. Então esse é o comportamento que a gente espera das pessoas, né? E essa questão transcendente que eu comentei,
os seres humanos, na sua ânsia transcendente, buscam muito além de estabilidade no emprego, salários e benefícios adicionais. A gente sabe disso, né? Às vezes uma atenção, às vezes uma deferência, né? Vamos dizer assim, ou até um regalo, né? Uma coisa assim. Por isso que eu digo, muitas vezes, nós, católicos, não sabemos acolher. O acolhimento não é apenas distribuir o povo de Deus, é mais do que isso, é participar da vida das pessoas. Eu aqui mesmo, na Guadalupe, eu tive experiência de fazer as missões de Semana Santa, né? E teve uma oportunidade, nós fomos aí lá em São João da Aliança. E teve um rapaz numa casa lá que estava muito revoltado, porque há 10 anos que ele não ia para a igreja, e que ele não ia porque o padre implicou com o filho dele lá, que expulsou ele, um pequenininho, né? E aí um dos nossos que estavam conosco chegou para ele e disse assim: você perdoa a igreja? E ele, que igreja? Eu sou igreja, perdoa a igreja. Aí abraçou, e à noite ele estava na vigília com a gente, né? Então essas coisas assim, a gente vai vendo que funciona. O amor de Cristo, ele age, ele usa a gente de instrumento, né? Eles desejam ser respeitados, né? E adquirir novas habilidades e continuar seu crescimento. E aí é o ser humano liberto, né? É libertar o ser humano do domínio, remoção das formas estruturais de dominação que a gente tem, aumentar a autonomia do indivíduo. E a dominação na sociedade moderna é muito sutil e poderosa. A gente sabe disso, né? Nós temos a mídia, nós temos outros meios de persuasão, e as pessoas realmente, muitas vezes, não sabem, mas são escravas. Elas não têm liberdade. Nós temos que trabalhar isso. A doutrina social nos dá esse mote para trabalhar, que é o ser humano liberto. Definição social do que é normal faz parte do padrão de domínio sobre aqueles que de alguma maneira diferem da norma, ou seja, aqueles que são diferentes são excluídos. Então, nós temos que ter a visão da liberdade das pessoas, né? Dominados por um estilo de vida, perdemos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, né? Então é a questão do mundo, né? O mundo nos oferece uma liberdade que não é uma liberdade. Muitos descobrem um pouco tarde isso. Devemos lutar para ajustar com integridade o nosso padrão de consumo às nossas reais necessidades. Isso aqui, basicamente, a pessoa pensar assim: o que eu preciso para viver? Vai ver que não é muita coisa. Às vezes ela cria uma necessidade que ela não tem aquela necessidade. E ela não é liberta, ela não consegue agir livremente, né? Então o ser humano é liberto a partir do momento que estará liberto de todos os domínios e formas de escravidão, podendo buscar sólido apoio na doutrina cristã. Então, em resumo, é o que eu disse aqui também, aí está colocado aqui na liberdade. E tem os falsos valores, né? Os pseudos valores que dominam a sociedade, apesar de parecerem valores por causa dos agentes e confusões acerca do que é meio e o que é fim, né? Então, muitas vezes a gente busca um certo valor que nada mais é do que o meio, mas o importante é o fim. O fim é Deus, né? A gente vai ver aqui no finalzinho. Podemos afirmar que o verdadeiro destino do ser humano está situado em Deus, né? Então foi o que eu coloquei aqui. A ciência a serviço do homem, né? Nós já colocamos o pensamento do Bento XVI, do Francisco, né? E aqui apenas o que está na doutrina. Podemos observar, à luz da doutrina social da Igreja, o materialismo é insensível aos valores mais caros ao ser humano e que simplesmente deixa de considerar o caráter transcendental e espiritual da pessoa. Então, o mais importante é o ganho, o mais importante é o lucro, né? E muitas vezes a pessoa fica em segundo plano. Mas fica a esperança. Nossa origem e nosso destino é Deus. Deus é o nosso destino. Não podemos nos deixar levar simplesmente pelas estruturas e conceitos equivocados de progresso
que nos fazem perder o contato com a verdadeira essência de ser e nos fazer escravos do ter. Então, aqui fica aquela questão, aquele paradoxo do ter e do ser, né? E o Deus, é preciso vencer os preconceitos e entraves na busca de maneiras novas de viver e de fortalecer o ser e que nos leve ao ter compaixão e amor pelo próximo e que nos faça particularmente bem-aventurados do progresso da consciência humana rumo ao destino transcendente e comum a todos nós, que é Deus. Então, basicamente hoje, essa a nossa colocação. Espero que tenha sido rico para vocês. É lógico que isso aqui é um aperitivo. Espero que vocês se aprofundem, né, nesses conhecimentos, que possam levar a outros, que possam realmente beber dessa fonte. E aqui no finalzinho eu vou distribuir essa transparência para vocês, né? Depois arrumo um jeito de a sessão pegar os e-mails, né? E aí vocês vão ter disponível tudo aqui que nós colocamos, tá bom? E aí já está mais ou menos uma linha. Mas se tiver alguma pergunta, estou à disposição aí.